Capítulo 10. A mística e os modos de oração. Quem anda por caminhos místicos goza com a contemplação de quietude, descansando no coração do seu Senhor. Anteriormente, talvez a sua oração, sendo mais discursiva, derivasse em propósitos e resoluções. Não é que agora estejam ausentes, mas trata-se de acolher uma presença. A presença de alguém vivo que chama a intimidade do seu amor. A contemplação procura o amado da minha alma, isto é, Jesus. Dito isto, não é difícil saber se a nossa oração é contemplação ou meditação. Ou ele, ou eu. Ou o seu olhar amoroso, ou as minhas lutas, também expostas naturalmente da ótica do amor, pois a meditação também não o esquece. O modo contemplativo não pretende, pelo menos diretamente, produzir resoluções. Pretende a união, o acontecimento, deseja a fusão. Personaliza. São dois interlocutores que se procuram pela alegria de se encontrarem. A passagem da ascética para a mística tem, pois, esta componente fundamental, maior inclinação para a oração contemplativa e dificuldade na meditação discursiva, mais ou menos manifesta, por exemplo, na falta de atração por ela, atenção prioritária à pessoa em detrimento das resoluções práticas. À medida que se vai dando a passagem da ascética para a mística, a nossa tarefa consistirá em potenciar cada vez mais a oração contemplativa. Por exemplo, não teremos inconveniente nem respeitos humanos em estar diante do sacrário sempre que pudermos, ou na solidão do nosso abismo profundo, concentrados a sós com o hóspede, em estar com Deus pela simples razão de que Ele está conosco, mesmo sem meditação de palavras. Como Teresa de Lisieux, quando prostrada no leito onde iria morrer, vê entrar a sua irmã Celina e lhe pergunta: "O que estás a fazer?" "A rezar", responde Teresa. "E que lhe estás a dizer?" "Nada, não estou a dizer-lhe nada." Estava em contacto, a contemplação é isso. A essência da contemplação consiste em estarem os dois. O ser sobrepõe-se ao fazer, o amar ao raciocinar. Parece elementar, mas tem um poderoso inimigo, o utilitarismo. Queremos medir tudo em termos de eficácia. Quando isso acontece, a união amorosa esfuma-se. Porque a contemplação é uma experiência de doação desinteressada. Contemplamos fundamentalmente porque queremos estar com Ele. Este ato ocioso, este tempo desperdiçado, recorda-nos que o Senhor está para além das categorias do útil e do inútil, e o amor também. A polaridade na oração, ele ou eu. Diz o Catecismo da Igreja Católica que a contemplação é o olhar de fé fixado em Jesus. A luz do olhar de Jesus ilumina os olhos do nosso coração e assim aprende o conhecimento íntimo do Senhor para mais o amar e mais perto de o seguir. Durante os meses ou anos em que a pessoa transita pela vida ascética, a sua alimentação fundamental para orar são livros ou a leitura em voz alta de pontos de meditação. Este sistema é um poderoso auxílio no qual encontra luzes e alento. A certa altura, porém, talvez porque o santificador deseja levá-lo para o extrato seguinte, já não sente particular interesse pelas considerações dos livros e talvez experimente um sentimento de pena e perturbação, pois não consegue explicar o torpor em que se vê submergida. Acontece que está a ser convidada para a contemplação que muitas vezes nem sequer sabe que existe. Pensa, pois, que a sua vida espiritual está a regredir, sem saber explicar como nem porquê, pois não encontra razões para o afrouxamento ou descuido da sua vida espiritual. É que talvez Deus queira levá-la por um caminho de renúncia. Está privada das anteriores respostas e luzes, mas Deus aproxima-se para preencher o vazio que Ele próprio provocou. Esta pessoa continuará a esforçar-se por absorver os temas da meditação, mas tem consciência de que não fica nada ou quase nada na alma. Um vazio que só é preenchido quando ocorre aquilo que João da Cruz chama a notícia geral amorosa, ou notícia geral da contemplação. Cristo, sem outro movimento, sem outro desejo, senão de o amar, é a contemplação, a via mística, a oração de quietude. Ao longo da história, esta via recebeu diferentes nomes. Santa Teresa chama-lhe a oração de recolhimento. Bossuet, oração de simplicidade. O padre Lieberman, oração de afeto. Para outros, oração de entrega, de simples presença de Deus. Oração centralizadora,
de amor silencioso, de simples olhar. As palavras tornam-se supérfluas porque a língua não consegue expressar-se. O entendimento aquieta-se, não se discorre, olha-se. E a alma rompe outra vez a cantar um cântico novo, porque se sente e se sabe olhada amorosamente por Deus a toda a hora. Não estou a falar de situações extraordinárias. Podem muito bem ser factos normais da nossa alma. Uma loucura de amor que, sem espetáculo nem extravagâncias, nos ensina a sofrer e a viver, porque Deus nos concede a sabedoria. Que serenidade, que paz se alcança então, andando pelo caminho apertado que conduz à vida. Fé e contemplação. Repetimos de propósito que, na forma da oração contemplativa, o exercício das virtudes teologais se sobrepõe ao das virtudes morais. E, juntamente com uma atuação mais intensa dos dons do Espírito Santo, particularmente central é o exercício da virtude teologal da fé, que é o meio luminoso pelo qual nos é dado alcançar Deus nesta vida. Mas a fé terá sempre que se exprimir como fé viva. O qualitativo viva, aplicado à fé, pode ser entendido de duas maneiras. É viva enquanto está informada pela caridade. É uma fé movida pelo amor. E é viva na medida em que o seu objeto é uma pessoa viva, é aquele que vive. Neste caso, quando através da fé procuramos encontrar-nos, unimos-nos a essa pessoa viva. Pode acontecer, se Deus o quiser, uma fides illustrata Adonis. Esses exercícios de fé viva são habitualmente lugar através do convívio com a humanidade santíssima de Cristo. O seu rosto, o seu olhar, o seu sorriso, as suas chagas, o seu coração. Esta maneira de fazer oração e de ter intimidade com Jesus é a chave da vida de oração contemplativa. Quando a fé é acompanhada pelos dons contemplativos, a pessoa pode ser definida como mística. O místico contemplativo pode ter sentimentos ou estar em secura, pode receber luzes ou andar na penumbra. Pode ser assaltado pela tentação de pensar que estes exercícios contemplativos, a atenção à Santíssima Humanidade de Cristo, as incursões no seu coração, a escuta nas suas palavras como procedentes dos seus próprios lábios, a percepção do seu olhar não passam de imaginações piedosas. Esta é a pedra de toque da sua fé. Ou acredita ou não acredita. Ou acredita firmemente que aquilo é real, que a presença de Jesus é real, que o seu coração aberto é real, que é real o mútuo cruzar de olhares, ou regressa aos apoios racionais e à segurança discursiva. E neste caso não haverá contemplação. O sujeito permanece ancorado na segunda etapa, a ascética, com os riscos mencionados. Significa isto que o actus fidei, a fé com que acredita, fides quae, ilustrada pelos dons, é indispensável à mística. O Senhor faz sentir a sua presença sem mostrar a cara, derrama em nós a doçura sem manifestar a sua beleza, espalha a sua suavidade sem nos deixar ver a sua claridade. Sente-se, pois, a doce presença, mas não se vê o seu rosto porque ele está rodeado por nuvens e escuridão. O que se sente é muito doce e cheio de ternura, mas o que se vê é ainda obscuro, porque a luz ainda não é visível. E embora apareça no fogo, este aquece mais do que ilumina. Isto leva a alma a dizer: descobre-me o brilho do teu rosto. A mística introduz uma situação nova. Sabemos-nos livres, voando num epitalâmio da alma enamorada, um cântico de amor que nos leva a desejar não nos afastarmos de Deus. É um modo novo de pisar a terra, um modo divino sobrenatural, maravilhoso. Recordando os escritores quinhentistas castelhanos, talvez nos agrade saborear frases como: eu vivo porque não vivo, é Cristo que vive em mim. Quando a alma cristã é favorecida com a entrada na mística, nota que nela aconteceu algo novo. A sua relação com Deus é diferente. E que novidade é essa? É simplesmente uma situação mais intensa dos dons do Espírito Santo. Explica São Tomás que os dons se ordenam à perfeição das virtudes teologais. Ora, quando a fé é ilustrada pelos dons, a alma entra na etapa dos perfeitos ou via iluminativa. É isso que é novo. Nesse processo é especialmente importante, como sempre, mas em especial agora, que a ação do santificador seja respeitada, pois o contemplativo experimenta a sua relação com Deus de forma mais passiva do que ativa, ao contrário do que acontece na ascética,
onde prevalece a atitude ativa. Daí que possamos ter a oração habitual sempre que queremos, embora nem sempre como queremos. Pois para isso bastam as virtudes teologais e os auxílios habituais da graça, mas não podemos ter verdadeira contemplação infusa se não formos levados a ela. Porque a contemplação é obra dos dons, principalmente a sabedoria e a inteligência, que só entram em ação quando o Espírito Santo se move. Quando dissemos, João da Cruz explica que nesta situação a alma experimenta uma notícia geral amorosa, quer dizer, tem uma certa experiência de Deus, embora seja habitualmente muito tenue. Mas trata-se de um evento que é um encontro. Não é um mero sentimento piedoso, nem uma vivência do divino sentido de percepção sensível. É a interpretação humana de uma ação especial de Deus, que admite muitas intensidades e formas. Apesar da dificuldade em definir, os escritores falam dela de vários modos, como chama, incêndio, toque, junção de Deus, só da alma, só, morada mais recolhida do castelo interior. É o cume da vida espiritual, dos processos de interiorização, que exige, como dissemos, que nos desapossemos de nós para nos possuirmos plenamente em Deus. É um conhecimento experimental e interpessoal, ele e eu, apenas verificável no amor e realizado no fundo da alma. Santa Teresa descreve acertadamente o novo estado com a imagem de duas fontes. Na primeira, a oração meditativa. A graça não falta ao homem, mas ele tem de ir buscar a oração muito longe, com muito trabalho. Na segunda fonte, situada no fundo da alma, recebe a água na própria nascente, que é Deus. Essa água que brota do fundo produz um alargamento ou dilatamento de todo o interior, o modo novo. Quer Deus, por sua grandeza, que a sua alma compreenda que a sua majestade está tão perto dela que já não precisa de lhe enviar mensageiros, mas somente falar a ela mesma com ele. E não em alta voz. Já está tão perto que num mexer de lábios a compreende. Dá-se maior liberdade de ação ao santificador, que se alegra por atuar à sua vontade. E a alma também se alegra porque as suas práticas de piedade já não são iguais, nem a orientação das virtudes, nem os seus modos de orar, nem a sua fé, a sua esperança e a sua caridade. Mesmo que, e não é demais dizê-lo desde já, esta lua de mel acabe, muito possivelmente mais cedo ou mais tarde, por autorização divina, para que a alma não se apegue tanto aos presentes de Deus como ao próprio Deus. Mas o sujeito não esquece a lua de mel, que terá eventualmente clarões, pois sabe que com a contemplação acertou no alvo. Por isso vamos agora falar desta misteriosa, mas real ação dos dons. A atuação mais intensa dos dons. Observemos a forma como uma criança começa a escrever. Primeiro treina-se a fazer traços e círculos. Depois delineia as vogais, depois as consoantes e finalmente as palavras e frases, copiando cuidadosamente o exemplo do quadro ou seguindo a pauta que tem por baixo da folha. Deste modo, acaba por conseguir ter uma letra legível e até elegante. É um trabalho longo e paciente, em que quase tudo depende da aplicação pessoal. Mas há outra maneira de escrever, em que a letra sai quase perfeita desde o princípio, quando o professor pega na mão da criança e escreve com ela. Na realidade, não é o discípulo, mas o mestre que escreve, embora a mão da criança intervenha no processo. O contributo do aluno consiste apenas em permitir que o professor o conduza suavemente. Quando assim é, como dissemos, a letra sai quase perfeita desde o princípio. É também assim que Deus intervém nas faculdades da alma dócil, serve-se dos dons que acompanham a graça e as virtudes e fá-los atuar à sua maneira, de modo que as obras são mais de Deus do que da alma. Embora talvez seja totalmente da alma, apesar destas se ter limitado a deixar-se levar, pois a humildade e a confiança dos que fazem como criança atraem os tesouros do reino. A santidade é docilidade. O termo natural da atuação dos dons e perfeição que por eles se atinge é a maior que poderíamos desejar. Os santos não dispuseram de outros meios para chegar à união. Quando a Igreja os eleva aos altares, é porque verifica que não exercitaram as virtudes em grau comum, mas em grau heroico.
mas não os permeia por serem heróis ou por terem levado a sua capacidade ao extremo, como o alpinista que desmaia ao chegar ao cume. Não. Os gérmenes de heroísmo foram os dons do Espírito Santo, pois a tanto se reduz a virtude heroica, a mais excelente das virtudes, a que o filósofo chama heroica ou divina, é a que nos parece pertencer aos dons do Espírito Santo. A santidade não é, portanto, mais do que a aceitação atenta e amorosa do artífice, que sabe por onde há de empurrar, e se entusiasma cada vez mais ao verificar que o sujeito corresponde aos seus impulsos. Quando isso acontece, pode derramar riqueza dos seus dons e preencher sem limite os que são dóceis. Que fazer para que os dons atuem mais intensamente? Os dons são dados, passa a redundância, em proporção ao amor e, portanto, em proporção à graça santificante. Compreende-se, portanto, que atuem mais à medida que as nossas disposições na recepção dos sacramentos, muito particularmente a Eucaristia, vão melhorando. Bem como a vida de piedade, a oração constante e profunda. Tudo isto, como dissemos, acompanhado pela liberdade do coração, a purificação e a ascese, eliminando apegos que são estranhos a Deus. Deste modo, o amor vai-se apossando da alma. Repetimos que a vida mística é o puro dom de Deus. Nós não somos causa eficaz da ação dos dons, nós só podemos dispor-nos para que o Espírito Santo atue. Esta cooperação inclui o exercício das virtudes, primeiras morais, mas também, e mais importante, as teologais. Não vamos deter-nos no exercício das virtudes morais, que é um tema mais próprio da ascética. Vamos expor a maneira de facilitar a ação dos dons quando estes aperfeiçoam as virtudes teologais. Em primeiro lugar, a fé, com a qual nos esforçamos a entrar no mundo de Deus, a viver com Ele de um modo mais real, próximo e imediato do que o víssemos com os olhos, mesmo que a nossa racionalidade nos contradiga. A fé não é um simples sentimento e a substância, quer dizer, a posse real das coisas que se esperam e a certeza daquelas que não se veem. Com a fé, a inteligência purifica-se do seu modo demasiado terreno de raciocinar. Tem noção, para além da prudência terrena, dos motivos sobrenaturais. Por outro lado, com a fé, o orante pode exercitar-se na oração contemplativa, ver Jesus, imaginá-lo, tentar incursões ao seu coração. E não será difícil aproximar-se desse limiar onde o Espírito Santo pode começar a otorgar-lhe os dons propriamente contemplativos que aperfeiçoam a virtude da fé. Temos de ter mais fé, e com a fé, a contemplação. O ato de fé desliza para a sua filha a esperança. Acompanhados por ele e com ele, conversando-a, a ânsia e o abandono aumentam. A ânsia da intimidade divina e o abandono em relação às previsões com que as faculdades humanas nos limitam o horizonte. A esperança também traz o abandono às moções do espírito, incluindo as mais pequenas, fazendo-nos desejar essa união de amor com o objetivo único. Diz São Tomás que a melhor disposição que podemos ter em relação aos dons de Deus é o desejo, tanto que estabelece esta regra. No céu, as almas gozam de Deus tanto quanto o desejaram na terra. O desejo introduz-nos numa segurança que é o prelúdio da paz e do repouso na eternidade. E como a confiança é fundamental para o amor, exercitamos na terceira virtude teologal e compreendemos porque é que a história de amor foi acendida pela chispa inicial da fé. O aumento da atuação dos dons provém, portanto, do aumento das virtudes teologais. E como as outras duas confluem na caridade, podemos dizer que o aumento da ação dos dons é inseparável do aumento do amor, ou seja, da graça santificante. Com efeito, existe uma admirável conexão entre o organismo sobrenatural que lhe proporciona a unidade e harmonia. As virtudes infusas e os dons aumentam sempre com a caridade e em proporção a ela, como os 5 dedos da mão de uma criança. Assim, as almas justas não podem ter uma caridade perfeita se não tiverem também um grau proporcional, o dom da sabedoria, que numas que se desenvolve de modo manifestamente contemplativo e noutras de modo prático. Exemplo disto é São Vicente de Paulo. Compreende-se, portanto, que a ação mais intensa dos dons não provém de uma intervenção divina à margem do caminho habitual da santidade. Pelo contrário, consiste no próprio crescimento da graça santificante.
Já o dissemos e repetimos para evitar falsa concepção da mística como caminho reservado a uma elite espiritual. É um caminho para todos. Que a Mãe de Deus e a nossa Mãe nos protejam para que cada um de nós possa servir à Igreja na plenitude da fé com os dons do Espírito Santo e a vida contemplativa. Receptividade. Na mística, os dons, até então quase em estado latente, começam a intervir com mais frequência e intensidade. Nessa altura, a alma deve entregar-se de forma mais completa aos suaves impulsos do Espírito Santo, de forma passiva, é certo, mas nem por isso ociosa ou inativa. Trata-se de uma nova atividade que põe em tensão a pessoa toda, mas agora sob o influxo dos dons, exercitando as virtudes de um modo superior, mais perfeito e que já não é dela, é o modo próprio de Deus. A pessoa movida pelos dons experimenta uma vida e uma oração cada vez mais passivas, o que não é quietismo nem inatividade. A passividade é pati divina, o que significa receber a influência divina, ter receptividade. O sujeito é um instrumento vivo e livre, mas atuado, um sujeito que secunda amorosamente a ação de Deus. A sua atividade é mais excelente e meritória, embora seja sossegada e simples. Portanto, a operação dos dons não provém das energias ativas, como as virtudes, mas de uma receptividade que consiste em aceitar livremente a operação divina. Deus põe em movimento as nossas potências sem afetar a sua liberdade, embora a nossa alma, mais do que mover, seja movida. A intervenção do Espírito Santo mediante os seus dons ilumina a nossa alma como uma luz que transcende as noções analógicas da inteligência e move-a com uma moção que se sobrepõe suave, mas fortemente, à vontade e às paixões. Liberta as virtudes sobrenaturais da sua dependência das faculdades e fala-as realizar com perfeição os seus atos próprios. Assim, por exemplo, ao receber um dom de iluminação, a fé adere perfeitamente ao seu objeto divino e descansa na sua escuridão, que chega a ser-lhe aprazivelmente saborosa. Deste modo, a atividade da fé atinge a sua perfeição mediante os dons, convertendo-se em fé viva ou contemplativa, em fé ilustrada pelos dons. Conforme vão seguindo com docilidade estes impulsos do espírito, as almas vão sentindo cada vez mais claramente os seus toques, notando uma amorosa presença e reconhecendo a vida e as virtudes que nelas infunde. Daí que passem pouco a pouco a atuar principalmente por meio dos dons, que já se manifestam em alto grau e como algo sobre-humano. Desta forma, têm em si uma verdadeira experiência íntima do sobrenatural e entram em cheio no estado místico. Há muitos cristãos e até religiosos que, embora comprometidos em caminhar muito deveras para a perfeição evangélica, nunca saem da fase da infância espiritual e que é própria dos ascetas e principiantes. Os 7 dons do Espírito Santo podem comparar-se a 7 portas que se abrem para o infinito, pelas quais nos chega o sopro ameno do Santificador, que traz consigo a luz e a vida. Não se nos pede que compreendamos o seu modo de atuar, nem que abarquemos a inesgotável riqueza do seu exercício, mas apenas que mantenhamos abertas as portas do acesso ao coração. O sopro divino arranjará a maneira de servir todas estas portas abertas, precipitando nelas como uma torrente, como um rio caudaloso e enriquecendo a alma em todos os seus méritos. Então, Deus poderá realizar nela o seu querer e o seu agir, aperfeiçoar-lhe as virtudes, exercendo a sua ação progressiva ou um empurrão de acordo com o modo e a medida do seu beneplácito. Santa Teresa do Menino Jesus percebeu certo dia que Deus tinha pegado nela e tinha colocado onde estava. São Paulo declara que é o que é pela ação do Espírito Santo. Mais poética do que a comparação das 7 portas é a bela lenda rabínica do rei David, que foi no seu tempo aquilo que hoje chamaríamos um cantautor. Redigiu os textos dos salmos, musicou-os e cantava-os, acompanhando-se à harpa. Diz a lenda que todas as noites antes de se deitar, David afinava cuidadosamente as cordas da harpa e a pendurava à cabeceira da cama, deixando entreaberta a janela que dava para o jardim. Assim, quando o zéfiro do amanhecer entrava no quarto, roçava as cordas da harpa, e o som ameno que esse roçar produzia acordava o rei profeta, que entoava jubiloso os louvores do Senhor. Assim somos nós.
Afinadas as cordas pela pureza do coração e deixando abertas as janelas do jardim, do recolhimento interior, seremos capazes de nos extasiar com a música inefável do artista divino.